Meu nome é Ednei Ramos, sou professor da Faculdade de Física na Unifesp e desenvolvo justamente os trabalhos de ensino e pesquisa aqui no laboratório, vinculado também a um grupo de pesquisa registrado no CNPq. E as principais atividades que a gente desenvolve aqui, eu no meu caso, com os alunos dentro da faculdade, podemos sintetizar que as duas vertentes ensino e pesquisa elas estão inteiramente vinculadas, né? Na parte de pesquisa, tive recentemente aprovado no edital universal do CNPq um projeto de pesquisa que justamente procura dar visibilidade à pesquisa de efeito Casimir dinâmico e emaranhamento quântico. Conto com colaboradores, professores que são da Universidade Federal do Pará, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, da Universidade de Brasília, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, são universidades de renome, com pesquisadores de renome, e justamente tem grande visibilidade na colaboração. Devo lembrar também que tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro envolvida no projeto. Então são grupos de pesquisa de diversas outras universidades envolvidas nesse projeto e que justamente tem alcance internacional na pesquisa de efeito Casimir dinâmico. Vou falar um pouco mais depois. E a parte de ensino, que essa tem sido incipiente, digamos assim. O projeto começou em 2013, aqui no laboratório, para poder trabalhar com experiências de baixo custo, modelos de algumas experiências, manual de atividade para serem desenvolvidas. Começamos o projeto sem bolsa para aluno, apenas carga horária, apenas mão de obra, né, e vontade de poder fazer. Estamos finalizando 2014 justamente com essas atividades de ensino, com bolsa para um aluno de monitoria no laboratório, e desenvolvemos algumas atividades assim, de modo que hoje eu posso dizer que nós temos uma linha bem definida na área de pesquisa voltada para o ensino de física, aqui no laboratório. Então, as duas, elas estão vinculadas porque os alunos que trabalham justamente no laboratório, na parte de ensino, eles precisam adquirir uma determinada maturidade matemática, uma determinada maturidade científica na hora de elaborar, escrita, todas ferramentas mais do que necessárias para avançar alcançar também as perspectivas na pesquisa. Então, coisas que, por exemplo, a gente ensina na parte do laboratório, trabalha com os alunos da graduação, cada um desses assuntos eles tem alguma relação com aquele assunto que é envolvido diretamente numa pesquisa mais avançada. A minha área de formação é teoria de campos, efeitos quânticos em cavidades e emaranhamento quântico. Então são assuntos que são complexos, mas como todo assunto, mesmo complexo que seja, ele tem uma base inicial em que você pode justamente começar a trabalhar os alunos. Então ferramentas matemáticas para ele adquirir justamente uma maturidade matemática são trabalhadas. Não temos como não falar que as coisas voltadas para a área de pesquisa, o modelo principal é o vácuo. Bem, o vácuo, como conhecemos, ele, como pensamos justamente, é algo que não tem nada. Na verdade, não haveria nada ali dentro. Mas essa é uma concepção que ela vem sendo trabalhada dentro da ciência e tema de discussão ao longo de muitas décadas. Esse assunto vem desde dos gregos, uma concepção de que o vácuo tinha uma aversão ao vácuo, aversão ao vazio. Ao longo do tempo, essa concepção ela foi sendo mudada e
esse assunto é recorrente porque, na atualidade, o efeito Casimir, com o qual é o principal tema dos projetos de pesquisa que eu estou envolvido, ele é um efeito genuinamente quântico. Um efeito que justamente ele começa nessa pergunta, o que é o vácuo? Né? Diferentemente de como os gregos conceberam a ideia do vazio, o vácuo era o nada. Hoje, na concepção atual, o vácuo ele tem uma estrutura, e é justamente essa estrutura quântica que confere a possibilidade desses efeitos surgirem. O efeito do vácuo quântico é que ele apresenta uma estrutura e essa estrutura tem uma energia, e nós podemos trabalhar essa energia do vácuo quântico em duas formas de manifestações diferentes. Uma delas é chamado efeito Casimir estático, que justamente quando nós submetemos uma determinada região do espaço a esse vazio, a esse vácuo quântico, nós na verdade estamos limitando essa estrutura do vácuo a uma determinada região, e essa limitação confere então que forças devem surgir para com que essas fronteiras possam se aproximar. No caso em que foi verificado, previsto teoricamente por Hendrik Casimir, uma região era feita vazio, justamente, e livre de qualquer outra ação, seja ela de partícula de matéria ou partículas de luz. Mesmo assim, uma força atrativa entre duas fronteiras metálicas acontecia. Não tem uma explicação do ponto de vista da mecânica clássica, onde justamente todas as outras interações estão livres, interação elétrica, interação gravitacional, e ainda assim essas placas metálicas elas se atraem. O porquê disso acontecer é justamente na concepção da ideia desse vazio. Não é a ideia dos gregos, como foi construída justamente ao longo de todo o tempo da história, que o vazio não tem nada ali dentro. Na verdade tem. O vácuo quântico, ele é uma estrutura que justamente confere a possibilidade de forças surgirem para com que essas placas possam ser atraídas. Então, por que é importante estudar, justamente desse ponto de vista, essas forças atrativas na atração dessas placas? Bem, nós temos hoje nanotecnologia, avanços de dispositivos eletrônicos, então a construção de dispositivos cada vez menores. Esses dispositivos, quanto menor nós estamos falando de escalas atômicas, essas forças elas se tornam mais presentes e o efeito delas, portanto, é muito mais evidente. Então é necessário que dentro da eletrônica a gente possa ter controle da compensação dessas forças para que na hora de construir equipamentos cada vez menores nós possamos ter uma eficiência na construção. Então é preciso estudar o interior dessas escalas nessa ordem de grandeza para poder a gente ter o controle disso. Isso é o ponto de vista da aplicabilidade da teoria e do efeito quântico do vácuo que devem ser levados em consideração. Um outro efeito também conhecido por conta dessa estrutura do vácuo é o efeito Casimir dinâmico, que justamente, eu acho que a frase que melhor evidencia o efeito Casimir dinâmico é justamente você tirar a energia do vazio, tirar a luz do nada. Essa frase pode ser justamente a palavra que dá mídia ao efeito. Tirar luz do vazio, como assim? Bem, a gente não tira a luz do vazio, mas a gente trabalha justamente as situações dinâmicas das fronteiras dentro dessa região que é feita vácuo. E o que surge daí são justamente citar alguns modos do campo eletromagnético que existe ali dentro daquela cavidade, dentro dessa região do espaço, e
dependendo da maneira como a gente vai movimentar essas fronteiras, o resultado que a gente vai ter justamente é radiação. E radiação está envolvida justamente, diretamente, a ondas eletromagnéticas, como tudo que a gente conhece, que é luz. Então, por isso, de certa forma, seria, digamos, movimentar as fronteiras, movimentar uma cavidade e, a partir daí, retirar luz. É claro que essas situações, do ponto de vista experimental, elas são até impraticáveis. É difícil justamente poder fazer. Para isso, vários outros grupos de pesquisa a nível internacional têm trabalhado justamente numa maneira de poder dar contorno a essa situação, e o resultado atual é que nós temos a medição do efeito Casimir dinâmico, foram medidos por justamente equipes de cientistas finlandeses, na medição do efeito Casimir dinâmico, e esse é mais um ganho justamente para a tecnologia, para fenômenos, os fenômenos quânticos, e que devem dar resultado justamente à aplicabilidade tecnológica. O efeito Casimir dinâmico, quando ele foi previsto, somente 10 anos depois, ele foi medido experimentalmente. A sua relevância tecnológica, ela veio ganhar destaque um pouco depois, com o desenvolvimento da nanotecnologia. Então, quando ele foi descoberto em 1948, só em 1958 é que ele foi medido experimentalmente, e muito tempo depois, só que justamente encontrou as possibilidades tecnológicas de sua aplicação. Então, da mesma maneira como o efeito Casimir estático levou tempo para justamente se ganhar notoriedade por sua importância tecnológica, é que justamente o efeito Casimir dinâmico pode vir a acontecer. Então, ele foi descoberto recentemente, já desde muito tempo, em 1970, mais ou menos, quando o primeiro artigo previu a possibilidade da criação de partículas a partir do vácuo, né, do nada, até 2002, em que se veio justamente até as primeiras previsões, confirmações da sua previsibilidade teórica. Então a gente deve esperar um pouco mais aí para que justamente esse ganho do experimento e a teoria venha ganhar notoriedade em aplicabilidade tecnológica, venha transformar alguma outra utilidade a longo prazo, médio prazo, para a nossa vida cotidiana. Mas entre todo esse inteirinho, toda a visibilidade que esse efeito possa dar, aplicabilidade, inclusive tecnológica, perpassa justamente por conhecimentos básicos que a gente trabalha justamente aqui na graduação, como é o conhecimento de como é a estrutura desse vácuo, de osciladores que justamente estão envolvidos o tempo todo, uma continha aqui e ali dentro da mecânica quântica. São essas contas, são essa maturidade matemática que a gente procura justamente mostrar para os alunos. Então, todos aqueles que estão diretamente envolvidos comigo, trabalhando na pesquisa, seja ela mais avançada ou a de ensino, perpassa justamente por esse conhecimento matemático e que é trabalhado justamente com os alunos da graduação. Então, de certa forma, mesmo os projetos aqui de ensino, eles estão de uma forma indireta relacionados à pesquisa, quando justamente tem um treinamento desses alunos. Os alunos de iniciação científica também, alguns deles, estão trabalhando comigo nesse sentido, de adquirir um pouco mais de maturidade matemática para poder abordar os problemas do ponto de vista próximo da minha linha de pesquisa, em efeito Casimir. Dentro do grupo, nós procuramos justamente dar visibilidade as duas ênfases, né? Tanto a de ensino como a de pesquisa. A de pesquisa está bem avançada, justamente com o apoio financeiro do edital universal. A de ensino, ela ainda está incipiente, mas já começa a ganhar alguma credibilidade com alguns experimentos que nós conseguimos na área de ensino desenvolver aqui, com os alunos também que vêm trabalhando. Isso também motiva muito mais os alunos a participarem desse envolvimento. Outros professores justamente passaram a justamente se aproximar um pouco mais, de modo que houve a necessidade de ter que criar um grupo de pesquisa, registrado no CNPq, grupo de Física e Matemática Pura e Aplicada, para justamente congregar dentro
desse grupo interesses em comum, em trabalhar a questão matemática, a questão de física, tanto voltada para o ensino quanto a pesquisa, envolver os alunos e professores nos temas correlacionados. Então, esses são os principais projetos que estão sendo desenvolvidos aqui comigo, no laboratório de ensino de física, na parte de pesquisa, e que eu espero poder, a partir daí, motivar muito mais, tanto os colegas de trabalho quanto os alunos.